Hoje nós estamos na quarta mensagem da série chamada Segurança. E o tema da mensagem de hoje é Segurança no Novo Amor. Com a finalidade de dar para você aí uma boa instrução do que vai acontecer, diferente do que acontece aos domingos, quando eu exponho a palavra do Senhor, eu procuro até mesmo por uma questão homilética, você equilibrar bem o sermão com uma introdução e 3 pontos ou 4, e esses pontos eles se equilibram até mesmo na parte de tempo, onde cada um deles você se preocupa para não ficar enfadonho e tudo mais. Mas hoje isso não vai acontecer. Hoje eu vou gastar um tempo mais significativo da mensagem falando sobre o texto, uma introdução longa sobre o texto, algumas variáveis. E aí, ao final, você vai ver 3 pontos. E eles serão rápidos e objetivos. E por que você está falando isso? Porque pode ser que com o decorrer da mensagem, você veja que essa introdução está muito longa. E aí, quando aparecer o número 1 ali, você vai falar assim, meu Deus, onde é que esse homem vai parar hoje? Não vai terminar esse negócio? Então fique tranquilo. Não se turbe o vosso coração. Tá bom? Por que nós estamos conversando sobre segurança e a importância desse tema? Porque é exatamente sobre isso que João trata na sua carta. E culturalmente eu tenho 2 motivos para te ajudar a desenvolver segurança na sua vida com Deus. O primeiro motivo é um motivo cultural. Nós vivemos num país que carrega uma instrução cristã desde sempre. Desde que você nasceu. O cristianismo não é algo estranho para você, Jesus não é um nome estranho para você, igreja não é um termo estranho para você. E se você nasceu na igreja, você pode ter crescido com a falsa ilusão de que a salvação ela é herdada meio que por genética, sabe? Eu sou filho de crente, então eu sou crentinho. Eu já falei para vocês, todo filho de crente é cretino, até que ele se converta e entregue o seu coração a Cristo Jesus. Porque não existe nem na palavra de Deus nenhuma exclusividade de uma salvação hereditária. Você está dentro de uma aliança, mas o seu lábio precisa confessar. A sua vida precisa evidenciar. Senão, você só cresceu nesse meio. E um outro motivo pelo qual eu entendo ser importante você prestar atenção e ter segurança na sua relação com Deus, é porque sem segurança na relação com Deus, você nunca vai decolar na sua vida espiritual. Você nunca vai crescer, você nunca vai desenvolver, você nunca vai ser o cristão que definitivamente a Bíblia nos incentiva a ser. Sabe por quê? Porque ninguém se entrega àquilo que não tem convicção e segurança. Você não faz isso. Se você não tem segurança com Deus, a sua vida vai ser sempre medíocre na fé. Ter segurança com Deus é a tranquilidade que você precisa para se entregar a Ele e viver para Ele. O objetivo de João na sua carta é falar isso de diversas maneiras. E hoje nós vamos falar sobre a segurança no novo amor. E esse novo amor vai aparecer só lá na frente. Até então a gente vai construir a formação dessa ideia para te levar a entender o quão importante esse novo amor é. O texto bíblico é 1 João, capítulo de número 2, versos 15 e 16. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Esse é um versículo que ele traz consigo um certo ruído,
principalmente na sua parte inicial. Não amem o mundo. A palavra mundo, ela vai aparecer aproximadamente 180 vezes no Novo Testamento. Desses, mais da metade é utilizado por João no Evangelho e nas suas cartas. E João não tem o objetivo de facilitar a nossa vida, porque ele não usa o mesmo sentido de mundo para todas as palavras que ele usa a palavra mundo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir para o contexto, você tem que afastar a lente, você tem que entender o todo, porque entendendo o todo você entende qual é o sentido da palavra mundo. E qual é o sentido da palavra mundo no texto que nós lemos nessa manhã? Eu vou falar primeiro o que ele não significa, para você entender a amplitude desse termo. Ele não significa a criação, a ordem criada, o mundo criado. Não é aquilo que Deus fez. Portanto, João não está dizendo que o cristão não deve amar as coisas que Deus criou. De que maneira você está querendo dizer isso, Gustavo? Porque durante muito tempo, cristãos carregaram um pouco a fama de serem como os ascetas. Os ascetas eram aquelas pessoas que repudiavam qualquer tipo de prazer, alegria, satisfação, contentamento, coisas boas da vida. Os ascetas rejeitavam qualquer sentimento que produzisse no coração do homem êxtase, exultação, como se isso fosse obra do maligno, do diabo, não de Deus. Tem até um filme muito famoso em que era-se proibido fazer a leitura de um livro. Quem lia esse livro morria, amanhecia morto com a boca preta. Era um livro de comédia. E esse livro era carregado de veneno nas suas páginas. E a pessoa molhava a ponta do dedo, passava a página e ia se contaminando com o veneno. Alguém lembra o nome desse filme ou desse livro? O Nome da Rosa. Não se pode rir, não se pode ter prazer, não se pode deleitar das coisas boas que Deus criou. Não podemos sentar à mesa, não podemos ter uma boa refeição, não podemos tomar uma boa bebida junto com a boa refeição. Isso não é coisa de crente. João diz para não amar o mundo. Mas não é esse mundo que João está dizendo. O próprio Cristo recebeu algumas atribuições nominais estranhas. Aquele glutão, aquele beberrão. E se ele recebeu tais atributos, não é porque ele se destacava pelo jejum que fazia, mas é pela frequência com a qual ele estava à mesa com as pessoas, repartindo o pão, o vinho, a vida, o bife, ou até mesmo a lasanha de berinjela. Perceba, não é esse mundo que está sendo rejeitado aqui. Isso glorifica a Deus. Quando você desfruta da ordem criada, quando você contempla as coisas que Deus criou, quando você está no alto de uma montanha, quando você ouve a perfeição do canto dos pássaros. Eu não sou especialista em música, mas eu tenho a impressão de que eles não desafinam, como eu. Ouvi-los é uma bênção de Deus. Não é esse mundo que João está dizendo. Esse a gente aproveita e glorifica a Deus. Esse nós podemos até amar, porque é bênção de Deus. Não significa também que o mundo citado por João, ele é o mundo dos poderes econômicos, políticos, sociais instituídos.
Certamente você já deve ter ouvido a seguinte expressão: crente não se envolve com política. Ali não é lugar para você. Aquilo ali é coisa do mundo. E João diz: não amem o mundo. Será? Tantos homens de Deus, ao longo da Escritura, mostrando relevância, fidelidade, no cumprimento dos valores cristãos, onde eles foram colocados, abençoando não só a sua nação, mas às vezes o mundo. Não foi assim o caso de José? Não é esse o tipo de mundo que João está reprimindo aqui. Não é o seu envolvimento com grandes empresas, não é o seu envolvimento com o business musical, não é o seu envolvimento com Hollywood ou qualquer que seja. Não tem a ver com isso. É algo muito mais profundo. Nós cristãos reformados acreditamos que homens de Deus, mulheres de Deus, devem se envolver com esses aspectos da vida e lançar luz do Evangelho sobre tudo aquilo que for colocado nas suas mãos. Por mais difícil e desafiador que seja, não é esse o mundo que está sendo posto aqui. Não é também um mundo no seu aspecto meramente cultural. Não. Nós odiamos a cultura. Não nos envolvemos com a cultura. Certamente você deve ter experimentado há algum tempo, se você já tem uma longa carreira cristã, em que cristãos eram conhecidos muito mais pelas excentricidades da vida do que pela relevância do próprio Evangelho. Por exemplo, não ouço rock. Rock! Não, pastor, mas tem rock que é rock gospel. O quê? Rock gospel é igual filé de angu servido no pinico. Não serve para nada. Não faça determinadas coisas, não se envolva com determinadas coisas. Homem tem que andar de gravata, rapaz. Meus irmãos, se gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria a Jerusalém celestial. E vocês, mulheres? Vocês já sofreram e talvez ainda sofrem, utilizando roupas, sendo privadas de determinados hábitos de saúde e higiene, simplesmente para dizer que isso é espiritual. E João fala para não amar o mundo, e essas coisas são do mundo. É esse mundo cultural que João está dizendo aqui? Pode? Não pode? Tem auê? Não tem auê? Percebe? A expressão da palavra de Deus, ela caminha muito mais profundo do que aquilo que os olhos podem ver. Mas, Gustavo, afinal de contas, que mundo é esse que João está dizendo? Ele mesmo responde no próprio texto. Ele fala que esse mundo ele é caracterizado por pessoas que têm um desejo intenso por prazer físico. Ele traz as definições de que mundo ele está dizendo. E aqui vale a pena uma ressalva. Desejo por desejo não é nenhum tipo de problema. Nós entendemos que o Senhor nos fez seres volitivos. Nós temos desejo. Você acordou nessa manhã, abriu seus olhos, agradeceu a Deus porque é domingo, e o domingo é o dia do Senhor, e o seu coração foi tomado pelo desejo de estar reunido com os seus irmãos de fé, glorificando a Deus. É desejo. Pastor, não foi bem com esse romance todo aí não, né? Mas eu vim, viu?
É desejo. O desejo que João coloca ali, ele é acrescido de uma palavra que não tem no texto bíblico, que é a palavra intenso. Porque na língua portuguesa não existe uma condição de dar toda a ênfase necessária para essa palavra desejo que ele utiliza, que é uma palavra, um nome estranho chamado epitomia. O que é epitomia? Epitomia é desejo incontrolável. A epitomia é algo que surge nessa região do corpo e faz com que a barriga seja inundada por uma pressão, e isso sobe pela cabeça e domina essa região e vai para suas mãos em busca de uma ação. E quando você vê, você fez. Aconteceu. Porque você não controlou aquilo. João está associando o amor pelo mundo a pessoas que, primeiramente, não controlam seus desejos sexuais. Estão imersas no consumo de tudo aquilo que te satisfaz sexualmente. E o sexo é um problema? Não. Deus criou esse negócio maravilhoso para ser desfrutado dentro da aliança. Mas o seu desejo incontrolável faz com que você descarte a aliança e desfrute do desejo. Para João, a marca de quem ama o mundo é quem tem um desejo incontrolável por isso. Como que eu posso entender mais sobre a epitomia, pastor? É um desejo que não aceita limite. Ninguém vai dizer para mim o que eu devo gostar. Ninguém vai dizer para mim que não tem um homem no meu corpo ou uma mulher no meu corpo. Não, eu sinto. E esses limites são incontroláveis. É um desejo que não se submete à palavra de Deus. É um desejo que exige satisfação imediata. Não dá para esperar. É agora. Ponto final. João fala de um outro desdobramento desse desejo. Não é só aquilo que me satisfaz sexualmente, mas tem a ver também com um desejo intenso por tudo que vemos. Tudo que nós vemos. Detalhe. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos entrando na semana que antecede a maior celebração da epitomia no nosso país. Nós estamos entrando na celebração do carnaval, onde não há limites para nada, onde todas as questões éticas, morais são colocadas de lado, até mesmo os limites estéticos são descartáveis. Como, por exemplo, um homem barbudo, peludo, acima do peso, com uma faixa de Miss. Pastor, mas qual é o problema? O problema é que essa festa celebra o corpo sem a aliança. O problema é que essa festa transforma toda sensualidade e sexualidade em espetáculo. O problema é que ela suspende todos os limites morais em nome do desejo. Para João, amar o mundo
é se entregar a essas coisas. E na sua cabeça, que nasceu na igreja, você faz uma ginástica teológica para tentar conciliar isso. Mas para João, é claro, você só está revelando quem você ama, nada mais. Um outro tipo de revelação que João traz é o desejo intenso por tudo aquilo que vemos. E num mundo regado por redes sociais, fica cada vez mais fácil você ver o que os outros têm e conquistaram e estão desfrutando. Você vê para onde as pessoas estão viajando. Você olha no post do Instagram e ela está comendo num restaurante maravilhoso e você está com um misto quente na mesa. Você olha lá no LinkedIn, promoção atrás de promoção. Quero compartilhar que eu fui promovido, que eu conquistei determinada coisa, que agora E você, estável, igual a seca do deserto. Essas coisas vão entrando pelo coração. Porque você não consegue a possibilidade de Deus agir no comum, no ordinário, na vida, no pão com manteiga ou no cargo estável que você está. Você se vê completamente enebriado com a necessidade de galgar aquilo que o outro possui. Porque as coisas que você possui são insatisfatórias. E aí, você corre o risco de meter o pé pelas mãos e se estrumbicar financeiramente, simplesmente para tentar parecer aquilo que o outro é, para ir onde o outro vai, para ter o que o outro tem. E simplesmente pelo fato de ter sido dominado pelo desejo intenso de tudo que você vê, você se coloca numa posição financeira horrorosa na sua vida. Você não consegue mais abençoar pessoas. Você não consegue mais ser generoso com a sua igreja, com a sua denominação, com o seu povo, com missão, com miserável, com necessitado. Porque você está envolto a uma realidade que você mesmo se colocou. Porque os seus olhos desejam demais. O que isso revela? Revela o seu amor pelo mundo. Revela o meu amor pelo mundo. Depois ele fala ainda sobre um outro aspecto. O orgulho de nossas realizações e bens. Ele fala de gente que não se controla sexualmente, ele fala de gente que não se controla financeiramente, mas ele fala de gente bem-sucedida, gente que se deu muito bem na vida e que por conta disso deposita nas suas próprias conquistas a sua grande felicidade, o seu prazer, a sua estabilidade e a sua segurança. É aqui que a riqueza e as conquistas da vida se tornam os seus troféus, a sua exibição, a sua sala de gala. É aqui que as suas conquistas te fazem pensar que você é melhor do que o outro. Porque você tem e ele não. Você conquistou e ele não. Você foi e ele não foi. Você esteve e ele não estava. É aqui que você se orgulha por assumir que essas coisas tornam a sua vida tão estável que você nem sabe o que orar, porque você não tem nem tanta preocupação. Está tudo tão bem. Senhor, cuida do pastor,
Ele precisa de você. Eu não. Está tudo bem. O orgulho da vida é quando a sua confiança no futuro tem mais a ver com as coisas que você fez do que com aquilo que Deus prometeu. Isso é um perigo. Quando você deposita a sua segurança naquilo que você fez e não no que Deus prometeu. Isso é um grande perigo. O alerta desse texto é: não se deixe consumir por essas coisas. Não se deixe seduzir por essas coisas. E João discorre sobre essa segurança ao longo do livro inteiro. Mas no capítulo 5, no versículo 21, João encerra essa carta com um versículo assim, extremamente diferente da sua escrita até aqui. Porque ele vai dizer assim, lá no capítulo 5, no verso 21, filhinhos, afastem-se dos ídolos. Aí a pessoa que está lendo essa carta fala, mas ele não falou nada de idolatria até aqui, ele não entrou nesse assunto, ele não mencionou absolutamente nada, e agora ele encerra a carta, o grande final, a grande despedida, a frase de efeito, o ponto da mensagem, ele fala, afastem-se dos ídolos, e acaba. Isso é um grande nó na cabeça de muitos comentaristas bíblicos, porque não tem aparentemente muita relação exegética, estrutural e até mesmo terminológica. Ele não usa essa expressão idolatria na carta. Seria mais ou menos como se eu encerrasse essa mensagem dizendo para você assim, então, queridos irmãos, o importante é visite Lambari. Quê? O que isso tem a ver com tudo que você falou até aqui? Não tem nada a ver. Essa expressão, ela é extremamente sutil. Porque quando você vê as coisas que ele fala sobre o mundo, o que essas coisas produzem no indivíduo? Vê se não é idolatria. Amor, dependência, obediência. O que é idolatria? É amar algo mais do que a Deus. É depender de algo mais do que Deus. É obedecer a algo mais do que a Deus. De alguma forma, é tudo sobre idolatria, a relação com o mundo. E ele fala, fuja dessas coisas. Afaste-se dessas coisas. O que é que você mais ama na sua vida? Não há nada de errado em amar coisas. Mas elas dominam suas emoções? Você sonha com o quê? Você tem medo de perder o que na sua vida? Qual seria a única coisa que você diria assim, sem isso, e aí você completa a frase, não vale a pena viver? O que é? Sem pai? Sem mãe? Sem marido, não vale a pena viver? Subestimei, né? Sem esposa, não vale a pena viver? Sem filho, não vale a pena viver? Sem a renda que eu tenho, não vale a pena viver? O que é que não vale a pena viver para você? Se algo entra nessa frase, cuidado. Você está amando algo com uma intensidade perigosa. Qual é a única coisa que você precisa estar presente na sua vida para você sentir segurança com relação ao futuro? Do que é que você depende para ter segurança com relação ao futuro? O que é? O que é?
São os seus exames de saúde impecáveis, invejáveis? O que é? São as coisas que você conquistou? É a retaguarda de herança que você tem familiar? O que é que promove tamanha dependência em você mais do que Deus? O que é que comanda a sua obediência? O que você é mais fiel para obedecer? Desejos ou mandamentos? O que é? Quais são as tentações que você não consegue rejeitar? Para nos ajudar, João vai trazer 3 alertas. 3 coisas que a gente aprende com esse texto. Primeiro, o amor pelo mundo exclui o amor pelo Pai. Não se iluda. Isso daqui, embora não seja palpável, ele possui exatamente a mesma regra da física de que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O amor pelo mundo exclui o amor pelo Pai. Não se iluda. Se você deseja as coisas do mundo, isso mostra que o seu amor não preencheu a sua vida. Se você ama essas coisas, você as adora. Tem uma frase muito famosa do Tim Keller que é: a questão não é se você adora, a questão é o que você adora. O que é que você adora? Todas essas coisas que foram citadas no texto aqui, na mensagem, elas são, preste atenção, profundamente atraentes. E sabe o que é o pior? Você está com sede. E elas se apresentam em um belo copo. E muitas delas possuem a aparência de uma água translúcida. O problema é que você está bebendo água salgada. E isso nunca vai matar a sua sede. Isso só provoca mais sede, mais desejo, mais uma situação incontrolável de ter, possuir, fazer. Percebe o problema? Quando você ama o mundo, você exclui o amor do Pai. Segundo, o amor pelo Pai expulsa o amor pelo mundo. O que é o amor do Pai? O amor do Pai é o novo amor. Olha como que o próprio João, ao longo da sua carta, diz: quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém vence a batalha contra o mundo por meio da força física. Você não luta. Não é determinação. Não é foco. Não é falta de coach. Não é falta de direcionamento. Não é acordar às 5 horas da manhã. Não é levantar antes que todo mundo. Não é. João traz a resposta. Quem vence o mundo é quem é de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. E todo aquele que é dele vence o mundo. Mas como eu posso amá-lo? Você pode amá-lo porque Ele te amou primeiro.
E a beleza do amor dele primeiro por nós é que não existe o medo da rejeição, porque ele me ama. Quem ama não rejeita. Quem ama não tem medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você pode vir até ele. Você pode se entregar a ele. Um puritano chamado Thomas Chalmers, ele disse que esse amor, ele possui o poder de expulsar outros afetos. Quando esse amor entra na sua vida, o amor pelo Pai expulsa o amor pelo mundo. Terceiro, mas e o mundo, pastor? A gente deixa ele lá, as pessoas lá, tudo lá? Não. Só quem foi liberto do mundo pode amar o mundo do jeito certo, do jeito que o mundo tem que ser amado. Eu tenho uma preocupação enorme e o meu objetivo com essa série é permitir que muitos de vocês entreguem verdadeiramente a sua vida a Cristo. E a única maneira de você poder fazer isso é não amando o mundo. E a única maneira de eu amar você que está no mundo é também rejeitando o mundo para que eu possa te amar da maneira correta. Foi isso que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode descobrir um novo amor incrível, maravilhoso, para te dar segurança na sua relação com Deus. E eu encerro fazendo para você uma pergunta. Eu não comecei com uma pergunta, mas eu vou encerrar com uma pergunta. O que domina a sua vida? Qual amor domina a sua vida? O mundo é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você vai sentir. Você pode estar percebendo hoje que você viveu um cristianismo de aparência até aqui. Mas a chance que você tem de viver um cristianismo de verdade existe agora. Hoje. Já. Renuncie o amor pelo mundo e pelas coisas que ele oferece. Satisfação imediata dos desejos sexuais, um desejo incontrolável de ter e possuir as coisas, uma perspectiva completamente errada de que grandes feitos vão trazer para você segurança. Renuncie essas coisas. Renda-se a Jesus. Ele é o seu Salvador. A presença dele remove o seu amor por essas coisas e te dá uma nova perspectiva de vida. E te dá salvação eterna e vida com Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Tenha segurança com Ele. E desfrute dos melhores e mais significativos anos da sua vida. Quiçá a eternidade ao lado dele. Que Deus te abençoe.